pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as oscilações amortecidas, ou seja, nós vamos falar sobre o efeito de uma força de atrito nas oscilações do sistema massa-mola que nós já estávamos estudando. A força de atrito que nós vamos considerar não é uma do tipo que nós estudamos na Física 1, que é uma força de atrito correspondente à força de contato, que é a força normal. Ou seja, a força de atrito que nós vamos estudar aqui não é μ vezes a normal, mas é uma força de atrito que depende da velocidade. Nós chamamos essa força de atrito de força viscosa e, sendo ela proporcional à velocidade, nós temos então uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de constante de amortecimento. Essa constante de amortecimento, ela depende do meio viscoso no qual o movimento está ocorrendo. Essa constante de amortecimento tem unidades de quilograma por segundo e eu sugiro que vocês verifiquem que, de fato, a unidade dessa constante é quilogramas por segundo. Façam uma análise dimensional desta equação aqui. Bem, além disso, nós observamos que essa força de atrito e a velocidade têm sentidos opostos, exatamente o que significa este sinal vetorial que está aqui, ou seja, essa força de atrito ela é sempre contrária à velocidade da partícula. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui uma massa m, deslocarmos essa massa da sua posição de equilíbrio à direita, nós vamos ter então uma força elástica apontando para essa posição de equilíbrio e supondo que esta partícula tem movimento para a esquerda, ou seja, que a velocidade dela está para a esquerda, a força de atrito então aponta para a direita no sentido oposto. Exatamente o que significa este sinal aqui. Reforçando então um significado aqui para esse valor de B, que depende do meio, vamos supor que nós tenhamos esse sistema massa-mola aqui oscilando no ar, e pelo fato dele estar oscilando no ar, isso determina um valor de B. Se nós tivermos, por exemplo, esse sistema aqui, vejam que essa partícula está deslocada para baixo, portanto a força elástica é para cima. Vamos supor que essa partícula aqui de massa m está se deslocando para baixo, ou seja, a sua velocidade é para baixo. Isso significa que essa força de atrito é para cima. Mas vejam que, neste caso, nós temos uma parte desse sistema que está oscilando num líquido, por exemplo, na água. Isso significa que esse valor de B para esta situação vai ser maior do que o valor do B na situação em que o sistema está oscilando no ar. Portanto, a intensidade dessa força de atrito depende exatamente do meio no qual o movimento está ocorrendo, e isso é caracterizado pelo valor do B. Se nós trocássemos então esse meio viscoso, por exemplo, por um óleo que é mais viscoso ainda do que a água, esse valor de B seria ainda maior. Se nós escrevermos a segunda lei de Newton para esta situação específica aqui, nós vamos ter massa vezes aceleração igual a menos kx, que é a força elástica, menos B vezes V, que é a força viscosa. Reescrevendo esta equação de uma forma análoga ao que nós fizemos lá no MHS, nós vamos trocar a aceleração por d2x dt2, ou seja, pela segunda derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade nós vamos trocar pela primeira derivada da posição em relação ao tempo, e aqui permanece então a força elástica. Essa é uma equação também diferencial, homogênea de segunda ordem, e nós não vamos entrar em detalhes em como se resolve esta equação diferencial. Nosso objetivo ao resolvermos essa equação diferencial, é descrevermos a posição em função do tempo, chegarmos numa expressão da posição em função do tempo. Nós vamos fazer o primeiro passo para resolver essa equação diferencial, porque ele vai nos trazer uma interpretação física bastante importante. Bem, para resolver esta equação diferencial, nós vamos trocar a segunda derivada da posição em relação ao tempo por um parâmetro que chamamos de lambda, elevado ao quadrado. Vamos substituir a primeira derivada da posição em relação ao tempo por um parâmetro que chamamos de lambda, e esse termo independente aqui vai ficar sendo somente o k. Ou seja, esta equação característica aqui, para resolver esta equação diferencial, se reduz a uma equação de segundo grau. E esta sim nós sabemos resolver com muita facilidade. Primeiro passo para a gente resolver essa equação diferencial é determinar o valor do delta e depois achar as raízes desta equação. O que nos interessa neste momento é somente analisar os possíveis valores do delta, que é exatamente esse aspecto que vai nos trazer uma interpretação bastante importante dentro da física. Bem, quando nós resolvemos uma equação de segundo grau, nós temos três soluções possíveis. A primeira solução é quando delta é maior do que zero. Neste caso, nós vamos ter raízes diferentes e raízes reais, e se nós trabalharmos um pouquinho esta relação aqui, nós podemos chegar à conclusão que o B deve ser maior do que 2 vezes raiz de k vezes m para que esse delta seja positivo. Trazendo uma interpretação um pouco mais física para esse resultado, isso significa que o B
que a nossa constante de amortecimento, que está associada à força viscosa, a intensidade dessa força ela é bem maior do que a intensidade da força restauradora, que é a força elástica. Então, neste caso, nós temos um amortecimento que nós chamamos de superamortecido, um movimento superamortecido ou um amortecimento forte, e nesse caso o sistema não vai oscilar e vai simplesmente retornar à sua posição de equilíbrio. A segunda possibilidade para o valor do delta é que o delta seja zero. Neste caso, as duas raízes são iguais, também reais, e analisando então esta equação, nós vemos que o B, para que o delta seja zero, o B deve ser igual a 2 vezes raiz de m vezes k. Ou seja, neste caso, podemos dizer que a força viscosa ela é comparável à força restauradora. Neste caso, nós temos um amortecimento que nós chamamos de amortecimento crítico. Neste caso, o sistema também não vai oscilar e vai simplesmente retornar à sua posição de equilíbrio de uma forma mais rápida, num intervalo de tempo menor do que no caso do superamortecimento. E a última possibilidade que nós temos para o valor do delta é que o delta seja negativo. Neste caso, o valor do B tem que ser menor do que 2 vezes raiz de m vezes k, ou seja, a força viscosa ela é pequena em relação à força restauradora, que é a força elástica. Nesta situação, as raízes são diferentes e pelo fato do delta ser menor do que zero, essas raízes vão pertencer ao grupo dos imaginários. Nesta condição, como o amortecimento é fraco, nós temos o que nós chamamos de um movimento subamortecido, e neste caso é a única situação em que o sistema vai oscilar com uma determinada frequência e uma amplitude decrescente, uma vez que esta força viscosa vai fazer com que a energia mecânica do sistema diminua à medida que o tempo passa. Então, vamos nesse momento analisar uma simulação no Interactive Physics para que a gente possa então visualizar cada um desses movimentos. Bem, analisando aqui a nossa tela de simulação, nós vamos ter a massa, a posição inicial, a velocidade inicial, o valor da constante elástica e a constante de amortecimento. Este parâmetro que está aqui representa, então, o valor de 2 vezes raiz de k vezes m, que é exatamente o que está relacionado ao tipo de amortecimento que nós vamos ter. Então, para esta situação que está colocada aqui, nós temos a constante elástica igual a 25 newtons por metro e a massa igual a 1 kg. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 25 vezes 1, a raiz quadrada disso dá 5 vezes 2, exatamente de onde sai esse valor 10 que está aqui. Então, em função dos valores que eu colocar aqui do parâmetro da constante de amortecimento, nós podemos ter então os 3 movimentos e é isso que nós vamos observar. Vamos começar então como referência o movimento harmônico simples, que é com a constante de amortecimento igual a zero. Neste caso, então, nós temos a amplitude constante, né, assim como a energia cinética aqui. Então, vamos comparar esses 3 tipos de amortecimento. Então, vou colocar primeiramente o B valendo 1, ou seja, o B é 10 vezes menor do que este parâmetro, ou seja, nós vamos observar um movimento subamortecido. Veja então que à medida que o tempo passa, a amplitude de oscilação desse sistema vai diminuindo, assim como a energia cinética também desse sistema vai diminuindo ao longo do tempo. Se eu aumentar então essa constante de amortecimento para 10, ou seja, eu estou então na condição de amortecimento crítico, vou executar a simulação, então vejam que a partícula simplesmente sai da sua posição inicial, que é 1 metro, e retorna para a posição de equilíbrio sem nunca oscilar. Ou seja, significa que essa partícula em nenhum momento ela vai passar da posição de equilíbrio e se deslocar para valores de x negativos. Então a partícula sai da sua posição inicial, que foi aqui 1 metro, e simplesmente retorna até a posição de equilíbrio. Vejam também que a energia cinética, inicialmente a partícula está parada, então ela ganha um tanto aqui de energia cinética, e à medida que o tempo passa, essa energia cinética ela decai de uma forma bastante rápida. Se nós trocarmos aqui para o B igual a 20, ou seja, agora eu estou nesta situação, o B é maior do que 2 vezes raiz de k vezes m, e eu executar, então nós estamos na situação do superamortecimento, ou seja, a partícula sai desta posição inicial e retorna para a posição de equilíbrio de uma forma bem mais lenta do que no amortecimento crítico, também sem nunca oscilar. Vejam que a energia cinética ela diminui rapidamente, o que faz com que a velocidade seja bem menor, e exatamente por isso que o sistema
retorna de uma forma mais lenta para a sua posição de equilíbrio. Vamos analisar agora com um pouquinho mais de detalhes, comparar o movimento criticamente amortecido e o movimento superamortecido. Eu vou iniciar aqui com o valor de B igual a 10, ou seja, vamos executar um movimento criticamente amortecido. Então vejam que a partícula sai da sua posição inicial e retorna para a posição de equilíbrio. O que eu vou fazer agora é aumentar um pouco este valor de B, ou seja, eu entrei no limite em que o movimento será superamortecido, a partícula vai sair da sua posição inicial e retornar lentamente para a posição de equilíbrio, e para que possamos comparar, eu vou aumentar ainda mais o amortecimento, colocando B igual a 20. Executando novamente, vejam que a partícula demora ainda mais para atingir a sua posição de equilíbrio. Então, o amortecimento crítico é aquele onde a partícula retorna para a sua posição de equilíbrio sem oscilar no menor intervalo de tempo, e à medida que o amortecimento aumenta, a partícula demora cada vez mais, à medida que o B é maior, para retornar para a sua posição de equilíbrio. Analisando agora com um pouco mais de detalhes o movimento subamortecido. Vamos começar então com o MHS para que a gente possa ter um parâmetro de comparação, ou seja, vou executar o movimento sem a força de atrito. Muito bem, então amplitude de oscilação constante, assim como a energia cinética também é constante à medida que o movimento acontece. Vou colocar agora um amortecimento fraco, 10 vezes menor aqui do que o valor do amortecimento crítico, para que a gente possa observar então o movimento. Então vejam que à medida que o tempo passa, a amplitude de oscilação ela vai diminuindo de uma forma considerável. Se eu aumentar mais um pouco aqui esse amortecimento, vejam que essa amplitude de oscilação ela diminui mais rápido ainda. O mesmo pode ser observado aqui nos gráficos da energia cinética. E para finalizar essa comparação, vou colocar aqui um B igual a 5, que já é metade do valor crítico. Então, essa partícula ela vai oscilar, vai passar uma vez pela posição de equilíbrio, mais uma vez depois, e rapidamente a sua oscilação vai cessar como consequência da força de atrito. Então, o que é importante nós notarmos aqui é este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui representa metade do período, onde fica bastante evidente que, comparado ao MHS, à medida que nós aumentamos o valor de B, ou seja, à medida que a força viscosa é cada vez maior, o período de oscilação também é cada vez maior. Ou seja, o período de oscilação depende desse parâmetro de amortecimento aqui.